Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar o bicampeonato. Eugênio Leal, você escalaria para amanhã contra o Al-Ahly Vitor Roque Tigrinho ou Flaco Lopes? Muito bem, pessoal, tô chegando com mais notícias do Palmeiras aqui pra vocês. Amanhã tem jogo importante, Palmeiras e Al-Ahly pelo Mundial de Clubes da FIFA. Então bora conferir todas as informações com o jogo aberto com Renata Fã, Cicinho, Edu e Ronaldo e companhia, trazendo todos os detalhes aí da preparação do Palmeiras para essa partida aí que promete pegar fogo, galera. Mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês, verifica se está inscrito no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas olha só, MetLife Stadium, tá na hora de sair essa primeira vitória. Gabi, estamos no clima aqui total da Copa do Mundo de Clubes. Você tá conversando com torcedores brasileiros, com a imprensa, com todo mundo. E amanhã, mais uma oportunidade de vitória, dessa vez com o Palmeiras diante do Al-Ahly. Temos novidades, escalação, alguma coisa prévia ou por enquanto mistério? Bom dia, good morning, para não perder o hábito. Adorei, agora é só assim, good morning pra você, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. É um grande mistério, mas eu vou tentar dar algumas pistas pra vocês. Antes, situar quem tá ligado com a gente, estamos na frente do MetLife Stadium, onde o Palmeiras amanhã vai atrás desta primeiríssima vitória na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vale muito do ponto de vista esportivo, tá tudo igual no Grupo A, todo mundo só com um pontinho, então é imprescindível pro Verdão bater o Al-Ahly amanhã, depender só de si, ficar tranquilo. Essa vitória vale muito também do ponto de vista financeiro, Renata e todos que estão ligados com a gente, porque money, que é good, nós não have, mas a FIFA have, e vai dar para aqueles que vencerem nesta Copa do Mundo de Clubes, 2 milhões de dólares por vitória, é um valor bem impressionante, e 1 milhão de dólares por empate. Isso sem contar que os sul-americanos ganharam aí em torno de 15 milhões de dólares só por participar da competição. Então o Palmeiras está muito interessado nisso também. Quer faturar e, é claro, quer também conquistar essa vitória. Neste momento, ainda lá em Greensboro, o técnico Abel Ferreira comanda mais uma atividade. Depois, por volta das 4h45, no horário local, vai rolar entrevista coletiva do treinador e de outros jogadores aqui no MetLife. O treinador, quem sabe durante a coletiva, ele não nos passa alguma coisa sobre a escalação, mas tem dúvidas. Tem vários atletas colocando uma pulga atrás da orelha do Abel Ferreira, é o caso do Aníbal Moreno, por exemplo, na disputa com o Emi Martínez. Tem outros jogadores também pedindo licença, entraram bem no intervalo do jogo contra o Porto. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais sobre as dúvidas do treinador português e tudo que os palmeirenses estão vivendo aqui nos Estados Unidos. Vou te falar, uma invasão daquelas, mas tá faltando a vitória, não tá não? Vamos acompanhar na reportagem. Ainda é difícil mensurar a invasão palmeirense nos Estados Unidos. Aonde quer que o Palmeiras vá, sempre você pode ter certeza que a gente vai estar junto. A torcida está em peso, apoiando o Palmeiras aí. Os meus anos aqui nos Estados Unidos não vi nada igual. Eu tive na Times Square, junto com a galera lá. A emoção de ser palmeirense é simplesmente impossível. Você tem só você sentindo que você sabe o que é ser palmeirense. A galeria de troféus alviverde é diversa e aqui nos Estados Unidos a torcida tem apoiado como nunca para que o time retorne ao Brasil com uma taça inédita, a primeira Copa do Mundo de Clubes da história. Apesar da ansiedade, é preciso viver o tal do jogo a jogo. E o próximo é contra um adversário já conhecido. Amanhã, 1h, o Verdão encara o Al-Ahly do Egito pela terceira vez em mundiais. Já sabemos mais ou menos como eles jogam, então acho que vai ser um jogo bom também, mas vai ser difícil também. E a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Os atletas também terão como grande desafio as condições climáticas, já que a previsão do tempo é de 32 graus no horário do jogo. Isso faz parte, a gente já está acostumado e a tentar, né, que isso não seja problema, mas sim acostumar, porque a gente tem isso no Brasil também. No calor ou no frio, o Verdão precisa pontuar, especialmente porque tá tudo igual no Grupo A. Contra o Porto, o Palmeiras criou, mas não foi efetivo.
Poderia ter jogado um pouquinho melhor, né? Porque quando a gente não faz gol, então é porque a gente poderia ter jogado um pouquinho melhor. Prefiro o Flaco Lopes, mais decisivo. A minha opinião é essa. Flaco Lopes foi acionado no segundo tempo contra o Porto e na primeira participação quase marcou de cabeça. Em 29 jogos na temporada, o argentino já fez 10 gols. Já Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 partidas. Flaco Lopes ou Vitor Roque? Felipe Anderson ou Paulinho? Maurício ou Veiga? São escolhas de Abel Ferreira. O mais importante é que o gol saia. Não saiu o gol ontem, mas o próximo jogo é 5-0, Palestra, vai sair tudo num jogo só. Eu assisti o jogo contra o Miami, né? É um time bem rápido, o Abel tem que olhar isso bem e vamos pra cima, entendeu? Palmeiras em cima deles. Acreditar até o fim é a missão dos palestrinos. Enquanto seguem vivos na competição, vale até provocar os rivais que assistem à invasão palmeirense de longe. Eu quero saber, Ronaldo, onde que o Corinthians joga no Mundial? Para de criticar o Palmeiras. Para de criticar o Palmeiras, quero saber se o Corinthians está aqui nos Estados Unidos e onde joga. Foi, um abraço pra vocês. Ui! Eu vou torcer pra vocês, Bibedo. Sei. Vou Cadê o torcer pra secador vocês. aí? Não, vou falar sério, o secador? Já que o pessoal tá falando da gente, isso é gostoso, essa troca. Por que será que o pessoal lembra de você sempre? Eu não sei, porque acho que é careca, né? Chama atenção. Ah, deve ser por isso. Mas eu vou torcer pro Palmeiras ganhar o bicampeonato mundial. Sai daí, Mas tem que ganhar o primeiro, né? Sai daí. Pra ser bi, tem que ganhar o primeiro. Então eu vou torcer pra vocês serem bi, mas tem que ganhar o primeiro. Agora, falando sério, Ronaldão, Al-Ahly é o próximo adversário. Essa você imagina que o Palmeiras vença? Pô, não, pera. Pera o quê? O Al-Ahly, velho. Se vocês ficarem com medo do Al-Ahly, volta. Tem que voltar, então. Porque. Aí. Olha lá, já tô cantando lá, ó. A turma já tá desse jeito. Ô, Negrão, Então, você os caras estão cantando. Você tá de brincadeira, Negrão. Olha, eu vou traduzir. Eu sei árabe. Vai, Você sabe árabe. Vai, de novo. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Eu morei na Turquia, eu sei, eu conheço a língua, rapaz. Eu não sabia que era essa aí, não. É muita gente torcendo contra. Edu Dracena, a estreia foi promissora. 0-0, não venceu o jogo, poderia ter saído com os 3 pontos. Palmeiras jogou muito bem, não se intimidou. E agora tem a obrigação de vencer até para poder fazer valer esse 0-0. Sim, Renato, e a gente, escutando ontem o Everton falando, né, e vendo ele, falando da coragem, que o Abel cobra os atletas para isso. E eu tenho certeza que amanhã os atletas vão entrar em campo de uma forma assim mais corajosa e também com os pés mais calibrados, porque a gente viu os treinamentos ali, treinamentos de finalizações, treinamentos para ter na cara do gol tranquilidade a mais para tentar fazer o gol, porque realmente só faltou o gol para o Palmeiras, porque o time jogou bem. É claro que o Porto exigiu um pouco, sim, do Palmeiras, exigiu, mas mesmo assim a parte defensiva foi muito bem, né? Não sofreu tanto. Então a gente espera que no próximo jogo agora, sem a estreia, sem o nervosismo, o Palmeiras possa fazer os gols e vencer, porque vencendo esse jogo amanhã, Renato, dá um passo muito grande para a classificação. Muito bem, vamos falar mais sobre o Palmeiras, que amanhã tem esse importante compromisso diante do Al-Ahly. E lembrando do Mohamed El Shenawi, que vai enfrentar o Palmeiras amanhã, eu já chamo aqui chamo aqui no nosso F360 Gustavo Zupac e Roberta Barroso para falar do Palmeiras. Para falar do Palmeiras, que amanhã vai ter que fazer gol e terá o Mohamed El Shenawi pela frente, viu, Roberta e Zupac? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Abel, para você, amigos do 360, fãs de esportes. Zupac também aqui ao meu lado. Morning, Zupac. É isso, vai precisar de gols. Teve desempenho, mas não teve resultado nesse último jogo contra o Porto, mas jogou bem. Nós estamos, Abel, em Hoboken. Muito certo? bem, certíssimo. Na Sinatra Drive. Quem nasceu por aqui então, né? Mr. Frank Sinatra, nós estamos em New Jersey, aqui é o Rio Hudson, para lá do Rio Hudson é Manhattan, Nova York para cá, New Jersey para cá, aqui é o bairro onde nasceu o Frank Sinatra, por isso que esta avenida, que tem um calçadão lindíssimo, que lembra as praias de Santos, lembra a Lagoa Rodrigo de Freitas, sim. Aqui na nossa frente tem o Parque Sinatra, que fica para trás, mas esta é a Sinatra Drive. É isso então, e hoje
o Palmeiras já está treinando agora na parte da manhã, a imprensa só acompanhando aqueles primeiros minutinhos e depois treino fechado. Na parte da tarde, o Palmeiras então chega aqui em Nova Jersey porque tem zona mista, tem entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira e claro que a gente vai querer saber a estratégia que ele está fazendo para esse compromisso contra o Al-Ahly, que vai ser amanhã no MetLife Stadium. A gente fica na expectativa se teremos mudanças no time. A gente vem falando, né, que depois que ele colocou o Flaco, o Paulinho, o Palmeiras melhorou no jogo contra o Porto e essa é a grande questão. Abel mexe no time, não mexe no time? O que você acha? Assim, o time de fato viveu o seu melhor momento no jogo de domingo contra o Porto, depois do minuto 65, quando o Abel fez a troca tripla dali para frente. Mas isso tem a ver também com o papel de quem entrou, mas também com a queda física do Porto, admitida pelo próprio Martin Anselmi, por essa questão de fim de temporada que a gente vem batendo aqui na tecla e a tecla tem que ser batida a cada jogo em que envolva especialmente os times europeus. Mas, assim, analisando algumas questões individuais de desempenho, analisando a diferença de estratégia, de proposta que o jogo de amanhã pede em relação ao jogo de domingo, e entendendo como o Abel costuma trabalhar, desgaste físico, a gestão de energia, que é um tema que ele sempre traz, é muito improvável, para não dizer quase impossível, que o Abel repita a equipe. Ele não vai repetir a equipe, ele vai mudar a equipe. Ou por questão técnica, ou por questão tática, ou por questão física. E aí a gente pode olhar para onde ele pode mexer. Acho pouquíssimo provável que ele mexa na linha defensiva, que se comportou muito bem, e tem Giai, Gomes, Murilo, Piquerez numa boa forma, embora o Gomes venha numa batida muito forte de jogos por Palmeiras e por Paraguai, é o capitão do time. Sim. E é um cara que nesse tipo de torneio cresce enormemente, mas do meio para frente acho que a gente pode ter mudança, e você falou um nome que para mim faz sentido pensar em troca, que é o Flaco Lopes, e aí de novo, por dois motivos, porque nesse momento eu vejo o Flaco Lopes jogando melhor do que o Vitor Roque, entregando mais gols, que é o que faltou para o Palmeiras no jogo de domingo, e pensando na estratégia do jogo de amanhã contra o Al-Ahly, talvez faça mais sentido ter o Flaco do que o Vitor Roque. Eu não sei se o Palmeiras vai ter muito espaço em profundidade, muita diagonal para o Vitor Roque preencher. Talvez o Palmeiras tenha como base para o jogo de amanhã empurrar mais o Al-Ahly para trás e tentar encontrar o Flaco Lopes dentro da área. Até porque o Al-Ahly é um time interessante do ponto de vista técnico do meio para frente, mas do meio para trás é um time mais instável. Então, assim, se eu tivesse que olhar para mudanças, acho que dois nomes podem ganhar espaço para amanhã. Flaco Lopes e o Facundo Torres. O Facundo, que geralmente é titular e por opção do Abel ficou no banco para o Maurício ser um pouco mais agudo no jogo de domingo. É isso, já que estamos falando então do Flaco Lopes, ele falou quanto foi especial encarar o Porto, a presença da torcida e também como é que estão sendo os treinos do Palmeiras. Ele chega agora no 360. Cara, muito especial para mim e acho que para o time também. Nós medir contra um grande time da Europa, acho que foi muito especial também. Todo o apoio deles é incrível e mais uma vez o Palmeiras demonstrando o gigante que é, né? Estamos muito bem. Hoje, como você falou, um treininho mais para compensar as cargas com os companheiros que jogaram. E é isso, já todo mundo preparado e ligado para o próximo jogo que vai ser decisivo também para a gente. Jogo, né? Bonita. É isso, vai ser um jogo decisivo também. Lembrando que o Al-Ahly contra o Inter Miami até fez um bom primeiro tempo. E aí o que a gente vem falando, cansou na segunda etapa, Zupac. O Al-Ahly vive uma situação curiosa. O técnico José Riveiro, o técnico português, né, que foi um técnico importante no Orlando Pirates, que é rival do Mamelodi Sundowns, do grupo do Fluminense lá na África do Sul, agora é o novo técnico do Al-Ahly, estreou agora, né, no empate contra o Inter Miami. Algumas questões de relacionamento têm sido muito comentadas pela imprensa egípcia, e o que se comenta, e como hoje vai ter entrevista do José Riveiro e dos jogadores do Al-Ahly lá no MetLife Stadium, eu estou curioso para ver a repercussão disso, de que ele ficou pistola da vida que o Trezeguet, o Mahmoud Hassan, né, o Trezeguet, bateu o pênalti que o Ustari defendeu, porque na visão do José Riveiro, que acabou de chegar, o Trezeguet, que acabou de chegar, não deveria ter batido o pênalti, já que o Essam Abu Ali, né, o centroavante palestino, artilheiro da equipe do Al-Ahly, ele costuma ser o batedor. Então há, nos bastidores, é o que se comenta na imprensa egípcia, uma irritação e uma possibilidade até de o Trezeguet ser multado por ter batido um pênalti que
a princípio não era para ele bater. Então o técnico novo chegou e já está tendo que administrar algumas questões de relacionamento. Lembrando que o Al-Ahly enfrentou o Palmeiras 2 vezes sob o comando do Abel Ferreira em mundiais, né? No primeiro mundial que o Palmeiras foi jogar depois de vencer a Libertadores de 20, o Al-Ahly ganhou do Palmeiras nos pênaltis na disputa de terceiro lugar. E no segundo mundial que o Palmeiras foi jogar com o Abel, aquele que perdeu para o Chelsea depois de ganhar do Flamengo na Libertadores, aí o Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly na semifinal e foi jogar a final contra o Chelsea. Teremos um desempate nesse confronto entre brasileiros e egípcios. E o Al-Ahly não vai ter o principal jogador, que é o Ashur, que se machucou no primeiro jogo, fraturou a clavícula, teve que passar por cirurgia. E é um problema, o Ashur é um meio atacante, é um cara que liga a linha de meio com a linha de ataque da equipe do Al-Ahly. Ele tem opções, né? O Taher, que é um jogador que vinha jogando bastante antes do José Riveiro chegar, ficou no banco, é opção. E a troca direta que ele fez na estreia contra o Inter Miami, o Zizou, que estreou inclusive no Al-Ahly nesse jogo, ele teve longa carreira no Zamalek, o grande rival do Al-Ahly, é um jogador também de perfil mais parecido com o Ashur, até acho que é uma troca mais natural, mas é um desfalque importante porque de fato o Ashur é muito bom jogador, é um impacto para a equipe que perdeu o seu principal nome no primeiro tempo da sua estreia no Mundial. Vamos ver qual vai ser a postura do Al-Ahly nesse duelo contra a equipe do Palmeiras. Verdade. Abel, a gente volta com vocês. Obrigado, Zupac. O problema não foi o Trezeguet, né? O do pênalti. Ele bateu o pênalti que não era para ele bater. O problema foi não fazer o gol. Se ele tivesse batido... Verdade, se ele bate, faz. O Trezeguet tá aqui, ó. Se ele tivesse batido o pênalti, que não era para ele bater, mas a bola tivesse entrado, não teria acontecido nada. E onde estava o técnico, aquela altura que deixou acontecer, deixou bater? Tudo bem que está chegando agora, mas tem que ter uma certa ordem ali, né? Deixa eu só me despedir. Obrigado, viu, Zupac e também a Roberta Barroso. Só faltou vocês cantarem uma música. Faltou o dueto de vocês dois cantando um Sinatra, mas fica para próxima. Podiam ter cantado aí um Fly Me to the Moon, alguma coisa assim, né? Você cantar o My Way, tá cantando. Tá cantando? Vai lá. Solta a voz, amigo, vai. Não, já cantei, agora não vou cantar mais. Quem canta My Way é o Silvinho, técnico da Albânia. O Silvinho, no fim do ano passado, viralizou com um vídeo espetacular cantando My Way em homenagem ao Frank Sinatra. Valeu, obrigado. Bom trabalho para vocês, Roberta Barroso e Gustavo Zupac. Estavam ali no Sinatra, não sei o quê, Sinatra Way. Ele deu um tostão da voz dele, mas você não deixou ele cantar. Eu interrompi, Talvez tenha sido bom. Da cantoria. O Zupac é um grande comentarista, um grande repórter, não é um grande cantor. Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta pro Eugênio, mas eu já sei a resposta. Perde a graça um pouco, né? Depende. Às vezes ele pode surpreender. Você sabe também a resposta e o Donk também sabe. Sabe qual é a pergunta? Eu não sei qual é a pergunta. Então eu vou te falar. A pergunta é, Eugênio Leal, você escalaria para amanhã contra o Al-Ahly Vitor Roque Tigrinho ou Flaco Lopes? Você já sabe a resposta do Eugênio. Eu já sei, mas olha, dessa vez eu tô com o Eugênio. Você já sabe a resposta do Eugênio? Eu acho que sim. É flaco, ele é flaquista. Ele é flaquista, ele é muito flaquista. Fala, Eugênio, fala aí. Não, eu quero que eles falem, porque você já sabe a minha resposta. Não, a minha... Viu? O professor tá comigo. A minha é surpreendente, porque numa dividida entre os dois... Ele prefere o Tigrinho. Eu sempre preferi o Tigrinho. Mas, amanhã você prefere Flaco Lopes? Por quê? Eu cansei. Eu cansei do Tigrinho e tá precisando de gol. Quantas chances de gol ele teve? Quantas bolas chegaram para ele chutar no gol e fazer o gol contra o Porto? O Zupac colocou uma coisa interessante. É o tipo de adversário que pede o Flaco, pelo menos de saída. Acho que o adversário pede o Flaco. Você tem 2 pontos que estão falando a favor, né? Então não é que você cansou. Então não é que você... Também estou um pouco ressabiado. Ah, tá. Estou um pouco ressabiado com o Tigrinho. Ele está traindo minha confiança. Eu esperava mais dele. Esperava mais gols a essa altura. O tempo está passando, eu continuo escalando ele não está dando resposta, o time já não fez gol contra o Porto, o tiro é curto nesse campeonato. Eu acho que é hora de Flaco. Eugênio fez sua cabeça, hein? Você está influenciando a rapaziada aí, hein? Eu não fiz a cabeça, porque quando eu falei, ele foi contra. O que está fazendo a cabeça dele é o desempenho dentro de campo. É isso. Que foi justamente... Quantas bolas chegaram para ele fazer gol? Justamente o que fez também a minha cabeça antes. Porque de início, o Vitor Roque é o jogador contratado para ser a resposta do Palmeiras. A conhecida e já sintomática falta de eficácia
que a gente acabou de ver mais uma vez o Ricardinho pontuar ali. O Palmeiras foi o time que mais criou situações de gol e também o time que mais perdeu as situações de gol. Se esperava que o Vitor Roque chegasse... Mas quem perdeu o gol não foi o Vitor Roque. Foi Estevão e Richard Rios, lembra bem? Mas ele foi contratado para quê? Nem chegou a perder. Para ser o homem-gol. Ele foi contratado para ser o 9. E quando ele foi contratado, eu, inclusive, falei sobre isso. Não, beleza, foi buscar o camisa 9, que é o cara que vai fazer as bolas entrarem. Ah, mas se a bola não chegou para ele, de repente ele está saindo muito da área, tá ajudando muito a construir, ajuda a marcar e tal. Mas, assim, o que o Palmeiras precisa é de alguém que empurre a bola para dentro do gol. E ele não está conseguindo fazer isso. Então, essa é a grande questão. Se esperava dele uma coisa, ele pode estar ajudando em outras, pode. Só que para outras coisas tem outros jogadores. Para o gol, cadê? E o Flaco Lopes é tão melhor? É esse artilheiro todo que vocês estão falando? É um jogador mais fixo de área. Vai vir mais bola por cima do que por baixo. Então, esse é meu outra característica. Diga, André. Eu concordo que a questão do desempenho do Vitor Roque tá baixo. E acho que isso já poderia justificar a escolha. Mas pensando nesse jogo contra o Al-Ahly, eu tô pautando muito mais o meu voto, que também no Flaco Lopes, muito mais pelo que o jogo vai pedir do que necessariamente pela fase dos jogadores. Outra coisa que eu tenho colocado aqui, eu acho que não dá pra gente falar assim, tem que ser esse jogador e pronto. Depende circunstâncias, do jogo, né? Diga, André. Eu vejo muito isso, assim. Eu acho que faz todo sentido você entrar com o Flaco Lopes nesse jogo, até o próprio Facundo Torres. E acho que é bem por aí mesmo a escalação. Facundo é o mesmo caso. Você precisa de alguém mais agudo do que o Maurício. Pelo menos de saída. Aí a bola começa a rolar, de repente o Tigrinho pode entrar e fazer o gol da vitória. Mas que o jogo se desenha, até pelo que a gente conhece do Al-Ahly, pelo primeiro jogo, se desenha para ter mais bola para o Flaco do que para o Tigrinho, eu não tenho dúvida. Até o fato dele ter dado a entrevista, às vezes sugere que ele pode vir a ser o titular. Boa. E o Flamengo, será que... Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras vai pegar o Al-Ahly aí, né? Vai ser um jogo bem difícil aí, né? Acredito que o Abel Ferreira deve mesmo optar aí pelo Flaco Lopes, né? O Vitor Roque não está jogando mal, mas não está fazendo o principal aí, né? O Palmeiras precisa para poder vencer as partidas, que é o gol, né? Então o Vitor Roque, não sei se o Abel vai prolongar aí mais tempo ele como titular, ou vai colocar logo o Flaco Lopes aí de início de jogo, né? Talvez se o Flaco Lopes tivesse sido titular na partida contra o Porto, o Palmeiras teria vencido, né? O Flaco Lopes, ele pode ter todos os defeitos, mas ele é um jogador muito oportunista ali, né? Então, ele poderia sim ter feito o gol e ajudado o Palmeiras, né, galera? Agora, eu tô achando engraçado muita gente tentando justificar o desempenho dos times brasileiros contra os times europeus, né? Falando sobre que os times europeus estão na final da temporada, que não é uma mentira, é uma verdade, né? Mas todas as vezes que os brasileiros disputaram o Mundial no final do ano, aí estava no final da temporada e a maioria das vezes perdia, né? Então será que todas as vezes os brasileiros foram prejudicados? Então fica questionamento, né? No meu ponto de vista, mesmo no final de temporada aí, times europeus era assim, pelo menos a gente achava na nossa mente aí que os times europeus era bem superior que o time brasileiro e tá mostrando que não é tanto, né? Claro que tem aquele time, os brasileiros sempre enfrentavam o time que tinha acabado de ser campeão da Champions League, né? Então era uma prateleira muito acima. Agora os brasileiros estão enfrentando os times mais tradicionais ali e estão batendo de frente. O Fluminense empatou com o Borussia jogando muito bem, Palmeiras jogando contra o Porto aí, jogando muito bem. O Boca Juniors mesmo contra o Benfica lá abriu 2-0, né? Só empatou porque ficou querendo segurar o resultado demais, aí o Benfica foi pra cima e empatar, né, galera? O Botafogo iniciou muito bem a sua estreia e o Flamengo, né? Então, os sul-americanos aí estão mandando muito bem, né, galera? Então, eu acredito que vamos ter surpresa nessa competição aí, né, no Mundial da FIFA, e com certeza os sul-americanos aí vão calar a boca de muita gente, galera. Então tô torcendo muito, mesmo mesmo a gente torcendo pro Palmeiras dar certo no Mundial, mas a gente acaba torcendo para todos os times brasileiros dar certo aí, que acaba elevando a moral de todo mundo, né, de toda a competição do Campeonato Brasileiro, Libertadores,
de tudo aí que o sul-americano disputa e acaba atraindo os olhares dos europeus também para os times brasileiros, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!